Canal Sagradas Escrituras, bom dia. Vou começar essa transmissão com uma frase de Santa Teresa de Jesus. O mal do mundo deriva de não se conhecer a verdade das Sagradas Escrituras. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus de bondade, manifestai o vosso poder nos sacramentos que revelam o vosso amor. Enviai o Espírito de adoção para criar um novo povo nascido para vós nas águas do batismo. E assim possamos ser em nossa fraqueza instrumentos do vosso poder, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos reforçar um pedido de Nossa Senhora com uma oração. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. Essa oração foi ensinada por um anjo aos pastorinhos na aparição em Fátima. Na ocasião, Nossa Senhora de Fátima pediu que eles rezassem o rosário e espalhassem a devoção ao mundo todo. Precisamos continuar atendendo nossa mãe, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Oração para ser feita diante do crucifixo, porque a morte de cruz é o mais sublime e arrebatador dos exemplos. Ó glorioso Deus Altíssimo, iluminai as trevas do meu coração, dai-me uma fé reta, uma esperança certa e uma caridade perfeita. Sensibilidade e conhecimento, Senhor, a fim de que eu cumpra o vosso santo e veraz mandamento. Amém. Antes de ler a Bíblia, devemos rezar essa oração. Meu Senhor e meu Pai, enviai teu Santo Espírito, para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar. Por todas as criaturas, faz, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Vamos ao conhecimento das Sagradas Escrituras, pois a escrita da palavra nos preserva da revolta contra Deus em meio às provações, bem como das pretensões de grandeza e de exclusividade de Jesus. 2 de fevereiro de 2019, Liturgia da Palavra. Jesus, o Rei da Glória, apresenta-se a nós na fragilidade de uma criança que virá se tornar sinal de contradição para muitos. Ele é a luz que veio iluminar o mundo inteiro. Hoje nós temos duas palavras, enquanto que a segunda é opcional. Leitura da profecia de Malaquias, capítulo 3, versículo de 1 a 4. Assim diz o Senhor, eis que envio o meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará ao seu templo o dominador, que tentais encontrar, e o anjo da aliança que desejais. Ei-lo que vem, diz o Senhor dos Exércitos, e quem poderá fazer-lhe frente no dia de sua chegada? E quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? Ele é como o fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros, e estará a postos como para fazer derreter e purificar a prata. Assim ele purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, e eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor. Será então aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa leitura, a segunda, é opcional. É a leitura da carta aos Hebreus, o capítulo é o 2, e o versículo é o 14 a 18. Irmão, visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para assim destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que por medo da morte estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Pois, afinal, não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Por isso devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Pois, tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação.
Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Sois a luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Essa é uma passagem de Lucas capítulo 2, versículo 32. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, o capítulo é o 2, o versículo é 22 a 40 ou 22 a 32. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus, este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou neste momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Salmo. O de louvor é o 9. Javé, eu te agradeço de todo o coração, proclamando todas as tuas maravilhas. Eu me alegro e exulto em ti, e toco ao teu nome, ó Altíssimo. Meus inimigos voltam atrás, tropeçam e somem da tua presença. Porque defendestes a minha causa e direito. Sentastes em teu trono de justo juiz. Ameaçaste as nações, destruístes o injusto, para todo e sempre apagaste o nome dele. O inimigo acabou em ruínas para sempre, arrasastes as cidades e a lembrança dele sumiu. Eis que Javé sentou-se para sempre e firmou o seu trono para o julgamento. Ele julga o mundo com justiça e governa os povos com retidão. Que Javé seja fortaleza para o oprimido, fortaleza nos tempos de angústia. Em ti confiam os que conhecem o teu nome, pois não abandonas os que te procuram, Javé. Toquem para Javé que habita em Sião, contem entre os povos as suas façanhas. Ele vinga o sangue derramado, ele se lembra e não se esquece jamais do clamor dos pobres. Piedade, Javé, olha a minha aflição, levanta-me das portas da morte, para que eu proclame os teus louvores e exulte com a tua salvação junto às portas da capital de Sião. Os povos caíram na cova que fizeram e o laço que ocultaram prenderam o pé. Javé apareceu fazendo justiça, apanhou o injusto em sua manobra. Que os injustos voltem ao túmulo, os povos todos que se esquecem de Deus, pois o indigente não será esquecido para sempre.
e a esperança dos pobres jamais frustrará. O de súplica hoje é o 6. Javé, não me castigues com tua ira, não me corrijas com teu furor. Piedade, Javé, que eu desfaleço. Javé, cura-me, pois meus ossos tremem, todo meu ser estremece. E tu, Javé, até quando? Volta-te, Javé, liberta-me, salva-me por teu amor. Pois na morte ninguém se lembra de ti. Quem te louvaria no túmulo? Sinto-me esgotado de tanto gemer, e de noite eu choro na cama, banhando o meu leito com lágrimas. Meus olhos se derretem de dor, envelhecem de tantas contradições. Afaste-se de mim, malfeitores todos. Javé ouviu o meu soluço, Javé ouviu o meu pedido. Javé acolheu a minha prece. Envergonhem-se meus inimigos todos, retirem-se depressa, cheios de vergonha. O didático é o 2. Por que as nações se rebelam e os povos planejam em vão? Os reis da terra se revoltam e, unidos, os príncipes conspiram contra Javé e contra seu Messias. Rebentemos seus grilhões, sacudamos seu jugo. Aquele que habita no céu ri. Javé se diverte à custa deles e depois lhes fala com ira, confundindo-os com furor. Fui eu que consagrei o meu rei em Sião, minha sagrada montanha. Vou proclamar o decreto de Javé. Ele me disse: você, meu filho, eu hoje o gerei. Peça-me e eu lhe darei as nações como herança, os confins da terra como propriedade. Você as governará com cetro de ferro e as quebrará como vaso de oleiro. E agora os reis sejam prudentes, deixem-se corrigir, juízes da terra. Sirvam a Javé com temor, prestem-lhe homenagem tremendo, para que ele não se irrite e vocês pereçam no caminho, pois a ira dele se inflama depressa. Felizes aquele que nele se abrigam. Conclusão. Pai Celeste, como é bom dedicar alguns minutos todos os dias para nos encontrar contigo e aprender dos salmistas e de Jesus o jeito de rezar. Ajuda-nos a sermos homens e mulheres de oração. Amém. O Deus da paz e do perdão seja nossa felicidade constante e nos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor nosso Pai. Demos graças a Deus. Vamos encerrar essa transmissão com uma passagem da primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo dizia sempre: é preciso que se cumpra as Escrituras. Escrituras dão testemunho de mim. Ainda não lestes as Escrituras? Até amanhã, com o amor e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.